Existe uma diferença entre ser aquele homem mais velho, que atrai olhares, e aquele que faz as mulheres se encolherem por dentro. Você já viu os dois tipos: o cara de cabelo grisalho no bar, com uma confiança silenciosa, naturalmente atraindo mulheres mais jovens para perto dele. E o outro tipo, aquele que força demais, que nem percebe que está se tornando motivo de vergonha alheia. Não tem a ver com a aparência, nunca é só sobre aparência. É sobre presença, energia e autoconhecimento, porque nada desliga mais uma mulher jovem do que um homem mais velho tentando agir do jeito que acha que ela quer, ao invés de simplesmente ser quem ele realmente é. Então, se você já se perguntou por que mulheres mais jovens parecem interessadas no início, mas logo se afastam, provavelmente você está cometendo um desses 7 erros. E o pior, talvez nem tenha percebido. Vamos direto ao ponto. Hábito 1. Tentar parecer jovem ao invés de assumir a própria idade. Nada afasta mais uma mulher jovem do que um cara mais velho, tentando se agarrar desesperadamente à juventude. Você conhece o tipo, usando tênis de adolescente, falando gírias que já morreram há 5 anos, citando tendências do TikTok como se estivesse por dentro, quando na verdade está apenas repetindo o que viu em alguma lista de como se conectar com a geração Z. A real é, você não tem mais 25 anos e tudo bem. Na verdade, isso é até uma vantagem. Mulheres mais jovens não se envolvem com homens mais velhos porque querem uma cópia de um garoto de 25. Elas querem o que os mais novos não oferecem: estabilidade, maturidade, profundidade e a segurança de um homem que sabe exatamente quem é. Mas quando você tenta imitar a juventude, perde justamente o que te tornava atraente. O constrangimento de tentar demais. Imagine a cena. Você entra num bar e vê um cara nos seus 40 e poucos anos, usando boné virado para trás, moletom largo, tênis mais caro que o aluguel dele, soltando frases como sem caô ou cringe total. Qual é a impressão? Não é juventude, nem estilo. É só constrangedor. Existe um motivo pelo qual Sean Connery ainda arrancava suspiros aos 60. Ele não fingia ter 20. Ele abraçava a própria idade e fazia isso com estilo. Homens que aceitam sua fase de vida. Transmitem respeito. Os que brigam com ela passam desespero. A forma certa de agir quer ser atraente como o homem mais velho? Pare de tentar parecer jovem. Comece a ser melhor. Em vez de seguir modinhas, domine um estilo atemporal. Ao invés de aprender gírias da geração Z, seja articulado. Palavras bem escolhidas têm mais impacto do que qualquer termo passageiro. Ao invés de forçar sua presença em ambientes jovens, crie o seu próprio espaço e deixe os mais jovens serem naturalmente atraídos por ele. No fim das contas, mulheres, principalmente as mais jovens, não querem um homem que ainda está tentando se encontrar. Elas querem um que já sabe exatamente quem é. Hábito 2. Ostentar dinheiro de um jeito que transparece insegurança. Vamos ser sinceros. Dinheiro é atraente. Ele sinaliza sucesso, capacidade e estabilidade. Mas o momento em que você começa a exibir isso de forma exagerada, transforma seu dinheiro em algo repelente. Mulheres mais jovens não se incomodam com homens mais velhos que têm dinheiro. Elas se incomodam com os que acham que isso é a única coisa que têm a oferecer. Existe uma diferença enorme entre ser um homem bem-sucedido e ser um cara que usa o dinheiro como muleta para esconder inseguranças. E acredite, elas percebem isso de longe. Como isso parece na prática,
Imagine um homem de 48 anos num encontro com uma mulher mais jovem. Nos primeiros 10 minutos ele já citou o restaurante caro em que jantou ontem, falou do Porsche e mencionou o valor do relógio. Ela até sorri por educação, mas por dentro já perdeu totalmente o interesse, porque o que ela vê não é um homem confiante, é um homem gritando internamente: "Por favor, me ache impressionante." Um homem verdadeiramente bem-sucedido não precisa provar isso o tempo todo. Ele deixa que a presença, o estilo de vida e a autoconfiança falem por ele. Um homem rico que precisa que os outros saibam que é rico é mais pobre do que imagina. Hábito 3. Reclamar das mulheres de hoje como se isso fosse uma qualidade. Tem algo que derruba o interesse de uma mulher jovem na hora. É o típico homem mais velho amargurado com o mundo dos relacionamentos. Você conhece o tipo. Vive dizendo que as mulheres de hoje são mimadas, que no meu tempo era diferente, que as redes sociais estragaram tudo. Pode até haver uma ponta de verdade nisso. Mas no momento em que você começa a reclamar, se coloca no mesmo nível daquele tiozão do bar que diz que música boa era só nos anos 80. Não parece sabedoria. Parece que você parou no tempo. Por que isso desanima tanto? Porque quando você reclama das mulheres de hoje, você está dizendo 3 coisas. Você se sente impotente no jogo do amor. Guarda mágoas mal resolvidas. Em vez de se adaptar, prefere culpar o mundo. E não há nada menos atraente do que um homem que culpa tudo e todos, ao invés de aprender a evoluir e se destacar. Mulheres jovens não odeiam homens mais velhos. Elas odeiam homens mais velhos que se comportam como vítimas. Hábito 4. Ser possessivo e controlador demais. Existe um ditado que diz: quanto mais você aperta, mais rápido escapa pelos dedos. E isso nunca foi tão verdadeiro quanto nos relacionamentos. Mulheres mais jovens não odeiam homens mais velhos. Elas odeiam homens mais velhos que as tratam como propriedade. Um homem confiante faz a mulher se sentir desejada. Um homem possessivo faz ela se sentir presa. E o pior, a maioria dos homens nem percebe que está sendo assim. No começo parece cuidado. Me avisa quando chegar. Com quem você vai sair? Vai usar isso mesmo? Mas aos poucos, vira controle. Por que você não atendeu? Não gosto que ande com essas amigas. Não confio nos caras perto de você. E pronto. O que começou como atração vira sufocamento. Por que homens mais velhos caem nessa armadilha? Eles não nascem controladores. A vida os ensina a ser assim. Aos 40 ou 50 anos, muitos já passaram por uma separação dolorosa. Foram trocados por alguém melhor. Viram caras mais jovens virarem concorrência direta. Aí, em vez de confiar que são suficientes, começam a vigiar, controlar, desconfiar. Acham que, se controlarem tudo, evitam serem traídos ou trocados, mas não percebem que estão matando a atração. Porque controle não faz uma mulher ficar, faz ela querer fugir. Hábito 5. Falar com ela como se fosse uma criança. Esse é um dos piores erros dos homens mais velhos. Deixam de ser atraentes e passam a ser condescendentes. E acontece sem perceber. Acham que só porque viveram mais têm o direito de corrigir, explicar, ensinar tudo, o tempo todo. Mas quer saber? Nada acaba mais com a atração do que isso. Como isso acontece no dia a dia, ela, toda empolgada, conta algo novo que aprendeu. Talvez um livro, uma curiosidade ou uma ideia, e ele responde: "Ah, que bonitinho. Você descobriu isso agora?
ou isso eu já sei faz anos, ou pior, você ainda não entende bem como isso funciona. Sutil sim, mas mata. O clima na hora, porque ao invés de se conectar com ela, ele está diminuindo o entusiasmo dela. Mulheres, especialmente as mais jovens, não querem sermões, querem ser ouvidas. A psicologia por trás do erro. Alguns homens mais velhos acreditam que o valor deles está em ser o mentor da relação. E tudo bem em compartilhar conhecimento, desde que você inspire e não menospreze. Você pode ser o homem que faz ela se sentir burra ou o homem que a inspira a crescer. Um a afasta, o outro atrai. Hábito 6. Se vestir como se tivesse desistido da vida, vamos ser diretos. Atração é visual. Não importa o quanto você seja inteligente, bem-sucedido ou carismático. Se parece que você acabou de sair da cama, já começa em desvantagem. E muitos homens mais velhos caem nessa. Em algum momento pararam de se importar com a aparência. Dizem para si mesmos: já sou velho demais para me vestir bem. Não tenho ninguém para impressionar. Se ela gostar de mim, vai ser pelo que sou por dentro. Mas a verdade nua e crua é: mulheres são atraídas por homens que cuidam de si. Você não precisa parecer um influencer de 25 anos, mas, se parece que você desistiu de si mesmo, ela também vai desistir. Homens mais velhos, às vezes, desenvolvem uma falsa sensação de segurança. Já foram casados ou têm sucesso financeiro e acham que isso basta. Se acomodam. Mas a acomodação é o oposto de atração. Quando uma mulher vê um homem que não se cuida, ela não pensa: ah, ele deve ser um pensador profundo que não liga para a aparência. Ela pensa: se ele se cuida tão pouco, quanto ele vai se esforçar por mim? E a partir desse pensamento, o encanto acaba. A diferença entre ser velho e ser charmoso, aqui vai um fato. Mulheres adoram homens mais velhos, mas detestam os que parecem ter desistido de tentar. Veja George Clooney, Idris Elba, Pierce Brosnan. Eles não são jovens, mas sabem valorizar sua idade com estilo. Não tentam parecer adolescentes. Se vestem como homens que se respeitam. Esse é o segredo. Autorrespeito. Hábito 7. Agir como se soubesse tudo. Nada mais desanimador do que um homem que acha que é o mais inteligente do ambiente. Homens mais velhos fazem isso sem perceber. Por já terem vivido mais, acham que têm o direito de explicar tudo. Mas aqui vai a real. Mulheres não querem um professor, querem um parceiro. A linha entre confiança e arrogância. Imagina que ela está empolgada contando uma ideia, um livro, algo que ama. O homem charmoso escuta, incentiva, se envolve com entusiasmo. O homem que estraga tudo diz: na verdade, não é bem assim. Ou você ainda é nova demais para entender isso. Na cabeça dele está ajudando, mas na dela ele está sendo arrogante. Por que isso repele tanto? Porque quando um homem vive corrigindo ou age como se ela não soubesse de nada, ele está gritando: não respeito sua mente. E nenhuma mulher de qualquer idade quer se sentir assim. A verdade final, não tem nada de errado em um homem mais velho se relacionar com uma mulher mais jovem. Na verdade, quando feito da maneira certa, pode ser uma das experiências mais empolgantes e completas que existem. Mas, se você comete esses erros, se age de forma controladora, insegura, arrogante ou como alguém que desistiu de si mesmo, está sabotando tudo. Você não precisa ser jovem para ser atraente. Só precisa ser um homem que se valoriza, um homem que dá espaço,
ao invés de sufocar, um homem que ouve ao invés de pregar, um homem que se mantém afiado ao invés de se abandonar. Porque quando você vive tudo isso na prática, não importa se tem 40, 50 ou 60, as mulheres, inclusive as mais jovens, vão ser naturalmente atraídas por você.